Paz do Senhor, igreja. Não éramos para estar aqui, né? Nem eu, nem minha esposa, nem o Nilton, nem a esposa dele. Éramos para estar lá em Búzios, na beira do mar, comendo peixinho frito. Esse foi o nosso plano, mas o Senhor não assinou embaixo. Ficou para uma outra oportunidade. Não imaginava de estar aqui hoje, mas se Deus abriu essa agenda, é porque Ele quer falar algo conosco nesta noite, amém? Então abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, que nesses 40 dias de jejum e oração, a cada semana é uma responsabilidade de um departamento, não é isso? Família, culto de missões, e hoje o departamento é ministério, não é isso? Então a palavra que irei trazer aqui hoje, a respeito de um homem que tinha um chamado, tinha um ministério, mas quis desistir de tudo. E quando eu estiver ministrando sobre a vida deste homem, eu gostaria que você se colocasse no lugar dele. Amém, igreja? Quem está me ouvindo aqui, diga amém. Eu vou falar de um homem que tinha um ministério, um chamado. Chegou uma hora que ele quis desistir de tudo. Ele falou, vou parar. Eu quero que você se coloque no lugar deste homem. Capítulo 21 de João. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dos 2 discípulos. Disse-lhe Simão: Pedro, vou pescar. Diz-lhe eles também, os demais: também nós vamos contigo. Subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe não. E eles lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasa, peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei-me dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes semelhantemente o peixe.
E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe Simão: Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, Simão, na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que a morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E você diz: graças a Deus. Oremos. Senhor, aí está a tua palavra. Manifesta em nós o teu querer. Espírito Santo de Deus, fique à vontade do nosso meio e nos conceda a revelação da tua palavra e que os nossos corações estejam abertos para receber a tua palavra e que a tua palavra ache guarita dentro de nós, em nome de Jesus. Amém, igreja. Pode sentar. Eu disse que eu quero que você se coloque no lugar deste homem, pois nesta noite estaremos falando de ministério. Este homem, por nome Pedro, cujo irmão se chamava André, e André, que era discípulo de João, quando João apresenta a Jesus, dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, imediatamente André deixa João e segue Jesus, entra dentro da casa de Jesus e ali ele ouve palavras inefáveis. E ele, saindo dali, imediatamente ele vai de encontro ao seu irmão Pedro. E quando ele encontra Pedro, ele vai dizer: eu encontrei um homem que ele é diferente. As suas palavras, quando ele fala algo, mexe dentro da gente. Talvez Pedro podia dizer: mas você não era seguidor de João? Tu não sabe onde fica? Fica lá, fica cá. Mas André vai dizer: eu quero que tu venha comigo e entre na casa dele. E diz a palavra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42, que Pedro entrou dentro da casa de Jesus. E quando Pedro entrou dentro da casa de Jesus, e quando Jesus olhou para Pedro, diz a palavra que Jesus se apaixonou por ele. Ficou apaixonado. Um homem matuto, que só entendia de pescaria, não tinha muita cultura. Mas quando Jesus coloca os olhos nele, é diferente dos demais. Porque Jesus vai dizer, e levou a Jesus, ou seja, André levou ele a Jesus. E quando Jesus viu Pedro, disse, quando Jesus olhou para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, mas eu te chamarei de Cefas, que traduzido para nós era Pedro. Logo de imediato Jesus troca o nome dele, dizendo: eu não vou te chamar de Simão,
Porque quando eu te falo assim, Simão, vão conhecer você como aquele homem matuto, revoltado, nervoso, mas haverá uma transformação. Eu te chamarei de Pedro. E ali Jesus ficou apaixonado por ele. Diz a palavra que Jesus estava no mar de Genezaré, e ele avistou quando Pedro chegou com uma rede vazia. E Jesus olhou para Pedro e disse: posso subir no teu barco? Jesus estava apaixonado por esse homem, irmão. E Pedro disse: pode subir. E Jesus disse assim: vamos sair daqui de Genezaré, porque aqui é só um lago. E você pode remar por um mar alto. Pedro ali não estava entendendo. E quando chegou no mar alto, Jesus disse para Pedro: lança a tua rede aqui do lado direito. Pedro falou: mas ficamos a noite toda aqui. Não, você ficou lá no lago. Mas o que eu tenho para fazer contigo, Pedro, é um mistério, que o lago vai ficar pequeno. É por isso que eu estou te trazendo para o mar aberto, porque tem um eu algo grande contigo. Jesus está falando de ministério, de chamar. Diz a palavra que Pedro lançou a rede, e quando ele lançou a rede, aleluia, havia muitos barcos também que foram acompanhando a Pedro, e quando eles lançaram a rede, houve milagre no barco de Pedro, houve milagre em outros barcos, e quando eles puxaram a rede, era tanto peixe, que diz a palavra que Pedro caiu de joelho. E no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 5, ele vai dizer: afasta de mim, eu sou um homem pecador. E Jesus vai dizer para ele: homem, entenda que eu vou te falar. A partir de hoje, tu não vai ser mais pescador de peixe. Eu vou fazer de você pescador de homens. Chamado. Ministério. Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homem. E Pedro começa a seguir Jesus. Houve uma hora que Jesus abriu o leque de uma forma tão grande para Pedro entender. No capítulo 16 de Mateus, o versículo 18. Chegou uma hora que Jesus olhou para Pedro, dentro dos olhos dele, e disse: Pedro, eu te darei a chave do reino. Sabe o que Jesus estava dizendo? Tu não tem muita leitura, tu não tem canudo, tu não é formado na engenharia aí da palavra. Tu está entendendo, Pedro? Pedro, tu não é formado aí na escola, bacharelado da teologia, mas eu te darei as chaves da revelação, que quando tu abrir a palavra, vai descer uma revelação tão grande, que quando tu abrir a boca, não vai ser tu, mas eu falarei pela tua boca e te darei a revelação do céu. Só que eu quero que tu entenda uma coisa, Pedro.
Tu é Pedro. Eu quero que tu entenda por que eu mudei o teu nome, Cefas, Pedro. Tu é fragmento. Tu é frágil. Eu sou a rocha. E quando a igreja surgir, não vai estar sobre o seu sistema. Porque se tiver sobre o seu sistema, vai rachar, vai afundar. Porque você é homem. Ora você está de pé, ora você está caído. Mas a igreja vai estar sustentada em mim, porque eu sou a rocha inabalável. E a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Pedro está tão maravilhado. Mas não sabia ele que Satanás já estava de olho nele, dizendo: esse homem é diferente dos demais 11. Porque o diabo está vendo que nunca viu tanta promessa na vida de Pedro. Pedro, eu vou fazer, eu vou te dar, você vai ser, oh glória, está dizendo: você vai ser pastor de ovelha. E não está falando com João, nem que ovelha, está falando com Pedro. Satanás já está de olho, está dizendo: esse homem é perigoso. Este homem é perigoso. O inferno está dizendo: nós temos que parar ele. Temos que dominar. Diz a palavra, no capítulo 23, 31 de Lucas, o diabo se apresentou para Jesus e disse: Jesus, permita-nos, olha só a ousadia de Satanás, permita-nos cirandar Pedro. Sabe o que é cirandar? Bagunçar a vida dele. Tu acha que não é assim que o diabo quer fazer com a tua vida, homem, mulher de Deus, que tem ministério e tem chamado? O diabo está doido para bagunçar a sua vida espiritual, matrimonial, financeira. Mas Jesus está dizendo: não toca nele. Pedro estava cheio de postura. E Jesus disse para ele: Pedro, que se tornaram seguidores do Salvador havia pouco tempo, Jesus disse: Simão, Simão, eis que Satanás esteve aqui. Tu está entendendo? E pediu para te cirandar, como o trigo é cirandar. Já pensou, irmão? É isso que o diabo quer fazer contigo, te bagunçar, sujar o teu nome na praça. Mas Jesus falou para Pedro: mas eu não deixei. Só que Jesus vai dizer para ele: mas eu roguei por ti. Eu roguei por ti ao Pai. Você tem um intercessor lá no céu que está vendo a tua luta, está vendo o diabo perseguindo a tua casa, mas há um intercessor lá no céu intercedendo por você. Para que a tua fé não desfaleça. Eu conheço a tua fé, homem. Eu conheço a tua fé, mulher. Só vai até onde eu permito. Satanás é um pitbull acorrentado na mão de Jeová. E só vai até onde ele permite. Porque eu conheço a tua fé. Que tu acha que tem uma estrutura, mas quando o vento vem, te balança. Quando falta tudo, te balança. A
saúde te balança. Jesus está dizendo: eu conheço a tua estrutura. E esta prova não vai te matar, porque eu conheço o grau da tua fé. Se tu está passando por esta prova, é porque tu pode suportar, porque eu conheço a tua fé e o caminho que tu está passando. Deus está dizendo: eu já passei primeiro e já vi a tua vitória. Só que Jesus vai dizer: só que tem um problema, Pedro. Você precisa se converter. Você não está convertido. Eu te conheço aqui, o pastor te conhece aqui, mas Jesus te conhece lá e está dizendo: se converta, homem. E olha que Jesus vai dizer: e quando tu te converteres, primeiro confirma a tua casa e os teus irmãos. Jesus está dizendo: a tua casa, a tua família tem que saber que tu é convertido, é homem e mulher de Deus. Jesus está dizendo: tu tem que se converter. E depois que tu se converter, comunica aos teus irmãos. A tua casa sabe que você é crente. A tua família sabe que você é crente. Os teus filhos sabem que você é crente. Você é crente dentro da tua casa. Você é crente dentro do teu trabalho. Você é crente dentro do trem. Você é crente dentro do ônibus. Jesus está dizendo: precisa se converter e não provar aqui, provar lá que você é convertido. Então Jesus está dizendo: tu ainda não se converteu. Por uma certa hora, que Jesus declarou a sua morte e disse: eu serei entregue à morte. Capítulo 26 de Mateus, versículo 33. Eu serei entregue à morte. Pedro disse: não permita que isso aconteça. Eu vou no teu lugar. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. O homem que tinha o chamado, houve um momento que ficou possuído dele. Diga para o teu irmão: não dê lugar a Satanás. Foi pouco, hein? Diga ao teu irmão: não dê lugar a Satanás. Não empreste a tua boca para ele. Mas Pedro continua: eu irei aonde tu for. Eu vou estar contigo. Quando ninguém vai te levar, vamos estar junto. Jesus vai dizer para ele: em verdade te digo que esta noite, Pedro, antes do cantar do galo, tu negarás. Pedro, Jesus disse: não, tamo junto. Jesus disse: hoje tu vai me negar. Quando Jesus foi arrastado para o julgamento, aonde estavam os discípulos? Todos o abandonaram. Mas Pedro estava lá. De longe, mas estava. Houve uma hora que alguém olhou para ele e disse: tu é um deles. Por quê? Disseram: tu se veste como ele. Ai, Anamanda sábia. Vou repetir para você entender. Tu se veste como ele.
Não é doutrina, mas a Bíblia está falando. Tu se veste como ele. O crente também é conhecido pela roupa que veste. E Pedro disse: não, não sou. Passou um tempo, olharam para ele e disseram: ei, tu... Isso aqui é o quê? É assim. Foi? Olharam para ele e disseram: ei, tu é um deles. E Pedro disse: não, não sou. E disseram: a tua voz é como a voz dele. Ei, tu ainda fala palavrão, meu irmão? Tu ainda xinga? Tu ainda anda aborrecido? A tua boca é para adorar, meu irmão? Ou a tua boca, na rama da sábia, é para emprestar para o diabo? Até no falar vão saber que você é igual a ele. Tu fala como ele. E Pedro disse: não, Pedro está correndo para lá, correndo para cá. Mas teve um momento que Pedro parou perto da fogueira. Olharam para ele e disseram: ei, tu é um deles. Ele disse: não, não sou. Eles disseram: sabe o quê? Mas você parece com ele. Se veste como ele, fala como ele e parece com ele. O mundo lá fora pode olhar para você e dizer: tu se veste como ele, fala como ele, parece com ele. Ele negou. Quando ele nega na terceira vez, ele ouve o cantar do galo. Então ele se lembra da palavra. E diz as histórias que quando ele olhou, diz a história que Jesus olhou para a janela e olhou dentro dos olhos de Pedro. Diz a palavra que Pedro saiu correndo, amargurado, angustiado. E sabe qual foi a mensagem do diabo para Pedro? Acabou o teu chamado. Acabou o teu ministério. Para você já era. Você caiu. Você negou. Você largou. Entregou a carteirinha. Não aguentou a prova. Foi demais para você. Ai, o diabo não mandou a bruxa do 71, mandou foi a melancia e tu caiu. E o diabo está dizendo: acabou o teu chamado, já era. Jesus morre. No terceiro dia ele ressuscita. E ninguém vai no sepultamento, Paulo, de Jesus. Ninguém foi lá pegar na alça do caixão. E era 12 apóstolos, né? Tem momento, pastor Paulo, que ninguém nos compreende. Ficamos sozinhos mesmo. Das vezes aqueles que vão dizer: estou contigo. Na hora que você procura, não está. Na hora da prova, some todo mundo. Ficou ninguém para se pegar pelo menos na alça do caixão. Quem levou o corpo dele foi os romanos. Mas diz a palavra que havia o ministério das mulheres, que era reconhecido. Os homens não estavam lá, mas as mulheres estavam. Maria Madalena, a qual Jesus expulsou 7 demônios. Outras Maria, outras mulheres que teve encontro profundo com ele, disseram: vamos visitar o corpo dele. Chegaram, a pedra estava removida, porque o anjo desceu.
e removeu a pedra. Quando elas olharam dentro do túmulo, o túmulo estava vazio. Quando elas viraram, tinha um homem de branco perto delas e elas disseram: diga-nos aonde levar o nosso Senhor, que iremos atrás dele. E aquele que estava de branco disse: mulher. Quando disse mulher, elas caíram no chão e disse: Senhor, por que chora? Jesus está dizendo: eu sou aquele que estava vivo, que estava morto, agora eu estou vivo. E tem uma missão para vocês. Olha a missão. Jesus tem missão para as mulheres também. Amém, mulheres? Vai e avisa aos meus irmãos. Vem aqui, Nilton. Mas ele chamou uma das mulheres e olhou dentro dos olhos dela e diga: quando tu encontrares Pedro, diga a ele que nós vamos ter uma conversa. Vai. Aviso os meus irmãos que eu estou vivo. Mas em especial levo uma mensagem para Pedro: que eu vou ter um encontro com ele. Porque ele está angustiado, abatido. Porque o diabo está dizendo: acabou o teu chamado, acabou o teu ministério, parou aqui. E Jesus está dizendo: avisa ele que vou ter um encontro com ele. Eu acredito que quando elas chegaram e disseram: Jesus está vivo, o túmulo está vazio, eles olharam assim: mas como assim? Ele ressuscitou. Mas existe uma mensagem para você especial, Pedro. Eu acredito que Pedro começou a tremer, ficar com medo, dizendo: ele está vindo aí conversar contigo. Acho que Satanás está vendo aí, ó. Tu negou? Só tá ruim para você. Tu vai ver. O homem vai meter a lei. Jesus, quando ele entra aonde estavam os discípulos, todos estavam reunidos. Jesus entrou e disse: paz seja convosco. Se assustaram, acharam que era um fantasma. Jesus disse: dá-me pão, dá-me mel, dá-me água, porque fantasma não come. Eu não sou um fantasma. Não vos preocupe, tenham paz. Jesus virou as costas e saiu. O que mais assustou a Pedro é que Jesus nem estendeu a mão e deu a paz do Senhor. Aquilo ali deixou ele angustiado, pastor Paulo. Que nem olhou para mim, nem pegou na minha mãe, está chateado comigo. Ele está aborrecido, eu neguei ele. Ele sabia que isso ia acontecer, eu falei. Eu caí, não tem mais chamado. Ele falou que ia falar comigo, não falou nada. No capítulo 21 que nós lemos, ele vai para Tiberíades e fica olhando para o mar. Está dizendo: eu não tenho chamado. Eu nem queria ser pastor. Eu nem nasci para ser pastor. Eu sou pescador. Ministério, meu querido, não é escolha tua. Ministério é escolha de Deus. Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. O teu chamado não foi escolha tua, foi escolha de Deus. Porque quando tu nasceu, o teu pai podia ser até pastor e dizer: isso aí vai ser um pastor, mas ele não investiu em você um ministério de pastor. Ele investiu em você um estudo. Vai ser um advogado, vai ser um médico. Se sobrar, se Deus quiser, se tiver um chamado, vai ser um pastor. Mas entenda isso: antes que tu estivesse no ventre de tua mãe, te conheci pelo nome, te chamei pelo nome, te nomeei, te chamei, te escolhi para ser profeta. Tu tem um chamado que não vem de ti, veio dele. O chamado é dele, não é teu.
Esse ministério não foi você que quis, é Ele. Entenda isso, pastor Paulo. Esta localidade não é um sonho teu, é sonho de Deus. E no sonho de Deus, você faz parte do ministério em que Deus te coloca à frente. E junto contigo Ele soma homens e mulheres que têm ministério aqui nesta noite. Só que ministério tem hora que dá vontade de desistir. Porque todo aquele que tem chamado quer parar. Todo aquele que tem chamado quer desistir. Todo aquele que tem chamado quer voltar. Porque o ministério é árduo. Não é fácil. É com luta. É com choro. É com lágrima. Mas Deus disse para Jeremias: eu estou contigo. Eu sou o teu escudo. À tua volta eu faço uma muralha de ferro. Se levantarão contra ti, mas não prosperarão, porque eu sou contigo. E quando tu abrir a boca, não é você, eu vou falar pela tua boca. Tu tens chamado. Só que o chamado faz que o vento se levante para te parar. Dentro da igreja, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho. Tu estás vendo o ministério para subir no altar. Tu está vendo ele sorrindo, alegre, mas às vezes está um caco. Às vezes está um caco, mas por causa do chamado ele está. Amém, igreja? Mas só Deus sabe. Mas é o chamado, porque quem garante é Deus. É Deus. Pedro está olhando e está dizendo: eu vou voltar da onde eu vim. Ele falou que eu tinha ministério, mas eu não tenho. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu vou voltar às práticas da pescaria. Eu não pedi para ser pastor. Por que eu estou passando essa luta, essa perseguição? Eu quero que entendam uma coisa, meu irmão. Abre os ouvidos para que eu vou dizer aqui agora. O chamado é uma flecha lançada que nunca mais tem volta. Grave isso. No ministério de Jeová, no reino de Deus, não existe RH em que você chega lá e diz: toma aqui a minha carteira, assina embaixo, eu estou indo embora. Deus não aceita. Ministério, chamado, uma flecha lançada, não tem mais volta. Pastor Paulo, sim. O homem desviou, passou a beber. Bebia muito, só vivia embriagado, ele era pastor. Aí ele: vou entrar ali no catibozeiro para me levar um passe. Isso foi real isso. Quando ele entrou no catibozeiro para levar o passe, que a entidade botou a mão na cabeça dele e gritou: ai! Que foi queimou a minha mão, porque tem ainda fogo na cabeça dele. Isso é o chamado. Você pode fugir para lá, pode fugir para cá, mas ainda tem fogo do chamado dentro de você. Agora entenda uma coisa. Quando ele disse: eu vou pescar, os demais discípulos estavam em volta dele. Por quê? Porque o mestre disse que ele teria a chave. Pedro já tinha um ministério. Sabe qual é o perigo, meu irmão, de você desviar? É que você é espelho para muita gente. Se você desviar, vai desviar muita gente que olha para você e vê fé, vê homem, mulher de Deus. Talvez tu não sabe, mas tem alguém se espelhando em você. Como? Está passando pela prova, mas ainda está de pé, está na luta, está de pé, está chorando, está de pé, está angustiando, está de pé. Eu quero ter uma fé como desse homem. Não sabe o que ele está passando, mas é um espelho. Entenda isso. Tem alguém se espelhando em você, dizendo: eu quero ser como você, eu
quero ser como ele. Olha o sorriso. Olha como ele prega. Eu quero pregar igual ele. Eu quero cantar igual ele. Será que um dia eu vou tocar igual ele? Uma vez eu e o Nilton, no meu primeiro carro, fomos buscar o nosso carro, né, o Celtinha. Aí ele veio dirigindo, não tinha ainda aquela prática de dirigir. Eu perguntei a ele, será que um dia eu vou dirigir igual a você? Sabe qual a resposta que ele me deu? Será que um dia eu vou pregar igual a você? Tem alguém se espelhando em você, que não quer ser você, mas quer ser como você, homem, mulher de Deus, cheio de fé e esperança. Pedro disse, eu vou pescar. E os demais disseram, nós vamos contigo. Se desviou todo mundo. Pedro desviou todo mundo. Tu está entendendo, liderança? Você que é líder de departamento, estou de olho em você. Fica firme. Fica firme. Mas quem não dá um glória a Deus, não? A verdade, né? Quem pode dar um glória a Deus? Ah, show, valeu. Agora me ajuda o pregador, entendeu? Escute. Pedro pegou o barco dele, a rede, e foi para o mar aberto. Ficou a noite toda. E havia outros barcos em volta. Você percebe que quando ele foi com o barco, muitos barcos foram atrás, Paulo? Tu acha que não tem alguém te olhando, irmão? Tu acha que não tem alguém te olhando? Tu veste como ele? Tu fala como ele? Você se parece com ele? Lá no colégio, tá olhando para você dizendo, veste como ele, parece com ele, fala igual ele. Aleluia! Oh, glória! Jesus está falando aqui, jovem! Tu se parece com ele, fala como ele, se veste como ele! E eles estão a noite toda pescando, nada ganha. Mas quando chega pela manhã, Jesus vai gritar: ei, seus imbecil! Ei, imbecil! Não entenderam nada. 3 anos e meio, discipulando, não entendeu nada. Porque tem hora que vai dar vontade de torcer o pescoço. Estou mentindo? Estou ensinando, estou explicando. Nós estamos aqui quantos anos? Jesus poderia falar isso, não poderia? Seus bisonhos! Foi isso que Jesus falou? Foi isso, igreja? Lá atrás, foi isso? Lá atrás, o que é que Jesus falou? Irmão, o maior perigo do culto é você chegar em casa e perguntar qual foi a leitura da palavra. Porque você pode estar aqui, mas sua mente não está. Por isso que o culto é racional. Corpo, alma e espírito. Posso ouvir um amém? Olha que Jesus falou: filhinhos! Olha o carinho, irmão. Ele é psicólogo dos psicólogos. Sabia que eles precisavam de um tratamento. Ei, filhinhos! Apanharam alguma coisa aí? Aí a cenário, não apanhamos nada. É que vocês não lançaram a rede do lado direito. Eles podem estar enganados. Na direita, atrás, na frente, esquerda. Lança a rede do lado direito. Aí Jesus pensou, quem sabe eles lembram, né? Lembrou? Lembrou nada. Lançaram a rede. Eles foram puxar.
Já vimos essa história. Já passamos por isso. Olhou para o será? Será que é ele? Só quem pode fazer este milagre é ele. Jesus está lembrando. Sou eu. Opero no passado, opero hoje, opero no porvir. Um olhou para o outro e disse: só pode ser ele, Pedro. Pedro olhou assim, pulou na água. Sabe quantos metros ele nadou, irmão? Quase 9 quilômetros. 200 côvados. Aí eu na furagem somei, né? 9.000 metros. Agora eu te pergunto, 9.000 metros, como é que eles enxergaram? Como é que eles ouviram? Jesus faz milagre no falar e abre os olhos do cego. Quando Pedro chegou, o que Pedro viu, irmão? Fogo, brasa, peixe. Entenda isso. No culto tem fogo. Fogo é símbolo do Espírito Santo. No culto tem brasa, porque quando a brasa se junta, se aquece. Culto tem união. No culto tem peixe. O que é peixe? Alma. Se você veio sozinho, alguma coisa está errada. Traga peixe, traga alma para ouvir a palavra. E o culto tem pão. Pão é a palavra de Deus. Quando Pedro se apresentou para Jesus, como ele estava? Nu. Pelado. E Jesus olhou para ele e disse: rapaz, põe uma roupa, volta para o mar, pega o teu barco e traz os peixes. Eu quero que tu entenda isso, que eu li, talvez você não prestou atenção. Entenda, nos demais barcos, cada responsável pelo seu barco, porque o milagre foi para todos os barcos, cada responsável puxou a sua rede. Mas se você ler a história que eu li, chega em casa e lê devagar. A rede de Pedro, ninguém conseguiu puxar. Porque o barco era de Pedro e a rede era de Pedro. Não passe autoridade para alguém se a autoridade está contigo e é contigo. Porque aquilo que você tem que fazer, o que é para você fazer, outros não vão conseguir fazer. Porque o chamado é diferente para cada um de nós. Cada um tem o seu barco, cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua rede. Então Jesus está dizendo: volte e pegue aquilo que eu te dei, a rede. A palavra está contigo. Não dê outro, é contigo. Ele pega e puxa. Você pode ver que Pedro ele mesmo puxa a rede dele e traz para o barco. E os peixes vêm somados. Era quanto? Qual é a quantidade dos peixes? Quem sabe? Grandes. O que é que Jesus está lembrando a Pedro? Tu lembra que eu fiz contigo no mar alto? Estou dizendo para você que eu tenho contigo é algo grande. Tu vai pegar peixe grande. Quando Pedro chegou, que todos se reuniram, que tudo já estava pronto, e que eles comeram, jantaram, Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, precisamos conversar, cara a cara, tédio a tédio, homem a homem. Vão ali comigo, porque você disse que ia estar comigo, não ia me abandonar, não ia me negar, mas tu largou o ministério,
Tu fugiu. O diabo buzinou no teu ouvido dizendo que acabou, que já era. Mas eu quero saber de você, Pedro. Eu e você, vamos andando. Aquele abraço. Pedro, tu me amas? Eu gosto de ti, Senhor. Tu sabe que eu gosto de ti. Tá vendo as minhas ovelhas? Apacenta elas. Tu abandonou, rapaz. As ovelhas eu coloquei nas tuas mãos. Pedro, sim, Senhor. Tu gosta de mim ou tu me amas? Eu te amo, Senhor. Tu é meu irmão. Olha o rebanho, Pedro. Olha o rebanho. Tu tá apaixonado pelo rebanho? Então não larga. O rebanho precisa de você. Paulo estava na embarcação, pastor Paulo. O apóstolo Paulo estava na embarcação, indo para a Itália ou para Roma. O barco estava afundando. As ondas do mar estavam batendo no casco, destruindo o casco. O barco ia afundar. Todos com medo. Já jogaram as malas fora. Já acabou. Quando eles ameaçaram ir pular, o anjo do Senhor desceu. Porque dentro do barco tinha um homem orando. Sabe o que o anjo falou? Não temas. Todas essas almas que estão no barco, coloquei na tua mão. É responsabilidade tua. A igreja de pé. Sobe aqui, pastor Paulo. Todos que têm função aqui, vem aqui na frente. Departamento infantil, departamento jovem, departamento de missão, departamento no instrumento, departamento no som, departamento no vídeo. Vem para cá. Vem cá. Vem. Diáconos, obreiros. Vem. Você também desce. Vem. 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 Você aí que tá com a mão para trás, é baterista, vem. 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 Fica um só na mídia, o outro vem também. Vem. Vem. Tá faltando mais alguém, pastor Paulo? Ministério, chamado, departamento. Vem. Vem, adoradora. Vem. Vira pra cá, só um pouquinho. Vira pra cá. Aqui, pastor Paulo. Pela terceira vez, Jesus vai dizer a Pedro: tu me amas a ponto de dar a vida por mim? Sabe o que aconteceu? A lágrima desceu. Tu me ama a ponto de dar a vida pelo departamento. Tu me ama a ponto de dar a vida pelas ovelhas. Tu me ama a ponto de dar a vida por aquilo que eu confiei na tua mão. Ou está passando na tua cabeça em parar, em desistir, em largar, abandonar o pastor, abandonar o rebanho, abandonar a igreja, por causa da luta, da prova, que não está sendo fácil. É a calúnia, é o filho que se levanta, é o marido, é a esposa. O diabo se levanta mesmo. Mas o culto de hoje está dizendo que é para o ministério. Porque Deus te chamou. Mas por
Pode ser que o diabo está buzinando no teu ouvido, está dizendo: esse chamado não é para você. Mas nesta noite eu te digo: o sangue de Jesus tem poder. Desculpa, porque Deus te chamou. Pedro, ele chora, fica em silêncio. E Jesus olha para ele e diz: tu me ama ou não me ama? Tem coragem de dar a vida por mim? Jesus está levando ele lá no passado, na traição. E Pedro está entendendo. Quando Pedro diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, Jesus vai dizer para ele: olha o rebanho, o teu chamado não acabou, o teu ministério não acabou, o teu ministério não está baseado no homem. Quem te chamou foi Deus. Não foi pela aparência, não foi pela cor da pele, não foi pelo dízimo alto ou oferta, ou casa ou carro. O teu chamado está baseado em algo que Deus olhou lá dentro, onde ninguém pode ver. Ele viu o coração, e ele viu o que eu não posso ver. Isso é mistério, pastor Paulo, porque a escolha não é por fora, a escolha é por dentro. E quando Deus olhou lá dentro, ele viu algo que o homem não viu, porque o homem olhou a aparência, mas Deus olhou para o dentro e disse: é esse que eu quero, é esse que eu preciso, é esse que eu sei que vai levar. Ele transforma e ele liberta, faz um homem e mulher de Deus. Isso é paciente. Estende as mãos. Igreja, estende as mãos para cá. Pastor Paulo, vamos orar por esses homens e mulheres de Deus. Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade. Aqui estão esses homens, estas mulheres. Talvez poderia ter mais, mas alguns desistiram, né, pastor Paulo? Alguns abandonaram. Mas quem estão aqui na frente? Os valentes. Que Deus confiou. Senhor, derrama a tua unção. Derrama a tua glória. Anai, lubricando binara, vassábia. A tua virtude. Não só a sabedoria da terra, mas também da sabedoria do alto. O minai, o comando, bidápia. Prepara para pagar o preço. Anamandu, binápia. Restaura. Do binápia, sabanaçu. Derrama unção. Derrama, Senhor, a tua glória. A vida deste homem, para ele entender o propósito, o chamado, a embarcação, Senhor, a rede que tu confiou. A Narabandarabia sábia sustenta. A Mandarabia sábia, a sábia sustenta, guarda, renova a força. Oh Pai, não vai parar, não vai desistir, não vai abandonar. Enche, Senhor, da tua presença, enche da tua unção, enche da tua glória. A subnábia, Senhor, aqui é a tua filha, ajuda. Senhor, dá mais unção, dá mais unção, dá mais unção, unção, recebe mais unção. Ai, 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 te digo, a unção na tua vida, a narabanda sábia, porque eu mudei a história, eu fiz outro, a mandarabia sábia, é outra mulher, quem olha não acredita, não entende, é eu na tua vida, a na sábia, olha isso.
este homem, a tua glória esteja sobre ele, a tua virtude. Olha aí esta jovem, na sábia, abre a mente, dá conhecimento do alto, estratégia no mundo espiritual, aonde ela colocar as mãos, faça prosperar, para a honra e a glória do teu nome. Olha aí, Senhor, e vai visitando essa jovem, vai dando virtude, vai dando graça, vai dando unção, visita, guarda, enche a tua presença. O Filho do Homem, pode se sentar, me libertou verdadeiramente. Os músicos, verdadeiramente posso erguer. Levantar a minha voz. Levantar a minha voz só para dizer: